Bom dia! E aí, galera? Bom dia! Mais uma live, mais uma história de sucesso. Vamos cá, vamos que vamos. Olha a galera entrando, vai chamando a galera aí, porque hoje vai ser bacana. A nossa entrevistada hoje é a Andréia Mesquita. Vocês vão ver também que história fantástica. Olha, a Fabi Lianca tá aí. No final do mês é você, hein, Fabi? Que bom que você entrou aqui um pouquinho. Final do mês é a sua história. Vamos lá. A galera tá entrando aí. Bom dia. Vamos bater o recorde hoje, hein? Ontem com a Cristina da British Airways a gente chegou a 85 pessoas. Vamos acordar, hoje é sabadão. Vamos lá, galerinha. Bom dia. Vocês já estão sabendo aí das novidades? Nós lançamos aí um mini curso de inteligência emocional. Olha, a Fabi tá todos os dias, que legal. Lançamos aí um mini curso de inteligência emocional, aplicado por mim, pelo Alex Carvalho, outro parceirão. Será agora dia 22, terça-feira, 3 horas online, através de uma ferramenta de videoaulas. Sabe por quanto? R$16,90. É um presente para vocês. Vamos lá, vai entrando aí. Cadê você, dona Andréia? Chama a galera por enquanto aí. Clica no aviãozinho, chama a galera. Vamos lá, olha a Gleice também aí. O mês que vem é você, dona Gleice. Olha o Carlão também. Ô, Andréia, tô te chamando aí agora, hein? Tum, 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 tum. Ponto. Bom dia. Que legal. Olá, olá, olá. Ixi, Oi, cadê você? bom Desculpa. dia. Opa, peraí, deixa eu Peraí que eu voltar para te... mim aqui. Isso. Ah, Aê. chegou. Bom Agora dia, meu sim. amigo. Bom dia, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tudo. Já tá checada e aprovada já? Você viu? É, que show, hein? Foi bom, foi mais tranquilo que eu imaginava. Dá um certo ansiedade, lógico, né? Mas foi muito tranquilo. Que Tô legal. ainda, tô nativa ainda. Que legal. O vídeo é. A gente gravou o vídeo, viu? Vai pro YouTube. Hoje à tarde acho que eu consigo colocar no YouTube já. Pois é, depois me manda ele, Scott. Mando o link pra você sim. Vai ser bacana. Bom dia, pessoal que já está aí com a gente. Satisfação passar esse tempinho com vocês hoje. Isso aí, galera. Vamos lá. Bem, é o seguinte. Hoje a história de sucesso é com a nossa amiga Andréia Mesquita. Ela vai contar toda a trajetória dela, igual as demais contaram. Já estamos aí no final da segunda semana de entrevista. Acho que foi ontem que eu comecei a fazer essa entrevista. E ao Muito mesmo bacana tempo, isso, viu, ao Scott? mesmo tempo Parabéns. parece que tem um tempão que eu tô aqui todo dia de manhã. Que legal. Legal demais. Rotina e hábito é uma coisa fantástica quando você instala, né? Quando dá 10h30, meu celular já toca, eu já começo a me organizar e aí eu fico ansioso. Que legal. É bom demais, tá super bacana. É igual Não, eu nas quintas-feiras. exatamente. E também parar com aquele monte de live groselha, né? Ficar sempre falando a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa, mesma Exatamente. coisa. Meu Deus do céu, ninguém aguenta mais. Vamos lá. Andréia, fala Exato. pra gente o seu nome, aonde você nasceu e um pouco da sua infância. Pais, irmãos, se tinha condições, se era mais humilde. Conta pra gente assim, rapidinho. Então, Scott, né, eu me chamo Andréia Mesquita, venho de uma família de 9 irmãos e um casal, né, vindo do interior, casal humilde, sem estudo nenhum, é aquele típico casal de antigamente, sem muita estrutura escolar, né? Sim, sim. Que a vida era trabalhar e fazer filho. É, E aí, 9 irmãos, nove com... irmãos, meu Deus do Hã? céu. 9 irmãos. 9 irmãos. Eu sou a caçula das mulheres e abaixo de mim tinha um rapaz que já faleceu, né? Faleceu com 16 anos. E hoje, estudando um pouquinho de psicologia, eu vejo tanto que a minha história familiar, eu me desvinculei totalmente dela. Sabe assim? Sim. Eu saí daquela zona de repetição de histórias. E você quebrou o ciclo.
eu quebrei o ciclo. Então, desde pequena eu observava a rotina da família. Não é que eu não tinha orgulho, né, da minha família, principalmente dos meus irmãos, mas Sim. eu não queria aquela vida para mim. E desde cedo eu quis algo diferente. Então, quando eu me vi já trabalhando com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com 12 anos de idade no restaurante do meu irmão, num clube lá em Contagem. Essa necessidade veio porque eu já queria usar coisas novas, porque eu só usava roupas, sapatos dos primos, né? As Então, doações, né? das doações. Então, eu lembro direitinho de uma tia que tinha uma condição melhor chegar em casa com tacoladas de roupa e a gente escolheu o que servia pra gente. Olha isso. Então, com 12 anos, eu já não quis isso mais. Quantas pessoas aqui que estão assistindo nossa live agora, ou que vão assistir depois no canal do YouTube, viveram isso, ainda vivem isso, e talvez ficam entendendo que isso vai ser o ciclo pro resto da vida, e a sua história vai contar pra gente que a gente sim tem a tomada de decisão. Claro que com 12 anos talvez ainda não tinha, sabia como, mas em algum momento da vida a gente entendeu que a gente podia fazer diferente. E aí, vamos lá, Exatamente. e como E eu que não era? tenho vergonha disso, sabe, Scott? Eu Não, não não tem tenho que ter vergonha vergonha. disso. Não, não tem que ter vergonha, não. Não. E hoje em dia, meu filho usa roupas, né, de amiguinhos que não serve, eu dou dele para outros amiguinhos, e isso é normal, isso é Normal. reciclar, né? Sim, sim. Isso é consciência, na verdade, né? Exatamente. Então, eu não tenho vergonha disso, não. E aí, comecei a trabalhar com meu irmão com 12 anos. Estudo, para mim, na época, era para passar de ano, não era para ter conhecimento. Eu acho que a maioria de nós, da nossa idade, a gente não tinha essa conscientização da importância do estudo, Sim. Era passar de né? ano. O negócio era não repetir. Fica na Era média, passar de tira a média e ano. vai passando isso no público. Né? Vamos embora. Exatamente. E aí eu só fui ter consciência dessa importância quando eu realmente andei de avião pela primeira vez, com 16 anos, e como uma ex-patroa, então eu trabalhava num sacolão. Então, do clube eu fui para o sacolão, né? Então, o sacolão foi minha primeira carteira assinada com 16 anos. Trabalhei no sacolão, adorava trabalhar no sacolão, adorava subir no caminhão e descarregar caminhão. Você Ajudando os sempre foi, meninos. Andréia, molecão, né? Tá ouvindo? Travou, voltou agora. Voltou. Eu digo assim, você sempre foi meio molecão, né? Sempre, sempre. Então eu adorava subir no caminhão e rodar a caixa, né? Que eu não conseguia carregar, mas eu conseguia rodar as caixas até a beirada do caminhão para poder os meninos descarregar. E aí foi muito bacana que no sacolão eu já tinha um salário um pouquinho melhor, não era só uma ajuda do meu irmão financeiramente falando, era um salário, enfim. E ali eu já comecei a cuidar de mim. Eu lembro que eu tinha muita espinha, eu tinha problemas de dente, aí eu comecei a cuidar das minhas espinhas, eu comecei a colocar meu aparelho e aí voltei a usar aparelho, né? E aí o que acontece? Ali foi o start, assim, quando a minha chefe, a Sônia, que eu tenho muito carinho por ela até hoje, me deu uma passagem de avião, uma viagem para Porto Seguro. Foi a minha primeira viagem de avião, foi minha primeira ida à praia, Que com a legal, minha chefe do que sacolão. Olha que legal. legal. Olha lá, André, estamos com Né? 35 pessoas a bordo. Galera, chama a galera no aviãozinho aí. Dá um monte de coraçãozinho pra gente chamar mais gente. Acabei de ver subir o nominho aqui da minha antiga gestora, Marcela, na verdade, Rosana, o nome dela, da TAM, foi minha gerente na TAM. Um beijo, Marcela. Bom te ver por aqui. Olha, Que legal, pessoas de alto gabarito aí com a gente. com certeza, com A certeza. a madrinha do Miguel, Aí, ó, Ana também. Que legal. É Paula, bom a que gente ver legal. as pessoas que fizeram parte da nossa vida e deixaram uma marquinha pra gente, né? Exatamente. Então, só resumindo, foi nessa Arrebentou. viagem para Porto Seguro que startou a profissão de comissária. Eu falei, meu Deus, como é que faz para trabalhar aqui, né? Então, eu já me projetei do sacolão para dentro do avião. Sim. Como eu não sabia, né? Na época não tinha internet, na época não tinha nada para a gente buscar informações a respeito da profissão.
Aí ficou aquilo dentro de mim, eu tinha 16 anos apenas, sabia que eu não podia começar naquele momento, meu segundo grau não estava completo ainda, e aí aquilo ficou dentro de mim. Com 19 anos, eu comecei a trabalhar num outro local, onde uma moça trabalhava comigo, hoje é minha eterna amiga Cândida, comissária na Azul. Ela também queria fazer o curso de comissária. E aí nós duas, eu acho que o universo sempre conspirou a meu favor, Scott. É impressionante. Sempre. Eu sou prova disso há 10 anos. Eu sou prova disso Eu, há 10 anos. eu sou prova disso. Então comecei a trabalhar, arrumei um outro emprego um pouquinho melhor, aí já fui buscando, né? Contatos e ajuda para mudar de emprego, para ganhar um pouquinho melhor, ter a possibilidade de ganhar um pouquinho melhor. Comecei a trabalhar na Ferromax, que era uma empresa de venda de aço para construção civil. Comecei como telemarketing, depois eu fui para vendas de aço, né? Já com 19 anos fui vender aço para construção civil. Me senti uma engenheira. Legal. Aí, lá eu conheci a Cândida. A Cândida saiu de lá, foi trabalhar numa outra empresa que deu ela condição para poder fazer o curso de comissária. E ela fez o curso de comissária e logo em seguida começou a voar na TAM. Então, aí fortaleceu mais ainda. Se ela consegue, eu também consigo. Olha que eu legal. tenho muito... Então, vamos fazer um parênteses aqui, Andréia. Duas coisas que é bom ressaltar nessa live agora. Primeiro, para quem está acompanhando a gente aí em todas as lives, todas as histórias de sucesso, é importante que as pessoas estão sempre lembrando o nome de quem fez a diferença na vida delas. Então, essa capacidade de lembrar o nome, de agradecer, de trazer essa menção, é honrar e respeitar a sua história e quem fez parte dela. E segundo, Sim. Enxergar que se o outro consegue, eu também tenho condições. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez eu tenha que estudar um pouquinho mais, talvez eu tenha que conhecer alguém, ter estratégias, mas todo mundo é capaz. As histórias estão mostrando isso pra gente, né, Dé? Exatamente. Então, eu tenho muitos comigo também. Se uma pessoa consegue, eu consigo. Basta eu criar o meu caminho. E aí a Cândida começou a voar na TAM, né? Na época, Scott, ela tinha o inglês básico, né? Na época aceitava-se o inglês da forma que era. Mas ela buscou estudar, foi estudando, até que tá voando até hoje, né? Legal. Então, quem não busca melhorar, não fica no mercado, ou não volta para ele quando tem que voltar. Sim, sim. Né? Sim. Então, eu acreditei nisso e acreditei muito que a Cândida ia me ajudar. Então, a Cândida, o meu vácuo é ela, né? Sim. E foi o seu modelo, que a gente fala muito hoje disso aqui na internet, né? A gente tem que ter um modelo e olhar os passos que aquela pessoa e seguir os passos, porque se deu certo para ela, vai dar certo para a gente também. Exatamente. Então, ela foi o meu modelo na época. E aí, o salário da Ferromax também não dava para eu pagar o meu curso. E eu não tinha apoio da minha família, financeiramente falando, né? Então, ninguém me ajudava financeiramente falando. Embora eu tinha muitos irmãos mais velhos e irmãos que ganhavam, né? Que podia ajudar, mas não tinha essa visão, né? Que hoje a gente tem de ajudar um jovem da família. Sim. Aí, sempre fui muito articulada, sempre fui muito conversada, sempre entendi que a gente precisa de ajuda. Um amigo meu me apresentou um gestor num hospital aqui de Belo Horizonte, Hospital Socorro. E aí eu consegui uma vaga para trabalhar de ferista no Hospital Socorro. Então, ferista? O que é ferista? Ferista. Scott, é uma posição dentro de uma empresa que eu conheci no Hospital Socorro, que eu acho que todo mundo tinha que passar por ela. O que é o ferista? O ferista é aquela pessoa dentro do hospital que cobre férias nos setores. Entendi. Então, eu não era fixa dentro do hospital. Mas olha a oportunidade, já enxerguei a oportunidade de aprender tudo. Gigantesco, exatamente. Então, assim, como ferista, eu aprendi a administrar conflitos entre os setores. Legal. Por quê? Eu entendia a dinâmica do pronto-socorro, que tinha dinâmica de ter que mandar paciente
para internação. Eu entendi a dinâmica da internação, que não conseguia vagas nos andares para subir com os pacientes do pronto-socorro. Eu entendi a dinâmica dos andares, quando não conseguia liberar leito. um paciente de alta porque a família não vinha buscar, o quarto não era liberado, a limpeza não passava. Então, esses conflitos que existiam entre os setores... Toda engrenagem que, teoricamente, levando lá para frente para o Wolf, é igualzinho, né? É igualzinho. Então, eu consegui entender essa engrenagem e, às vezes, quando surgia um conflito no setor que aquele mês eu estava trabalhando, eu conseguia apaziguar, eu conseguia entender, porque eu entendia a dinâmica do outro setor. E entende? Aí, então, resolvia. E aí tomava a decisão e resolvia. A ponto que lá no Socorro, com 6 meses, Scott, eu gosto muito de contar essa história. A Giovana, que era minha gestora direta, que eu amo, que eu não tenho mais contato com ela, mas eu lembro dela com muito carinho. Era minha gestora lá no Socorro. Ela me ofereceu a gerência, a coordenação de um setor. E aí, com 6 meses, eu falei com ela que eu não podia assumir esse setor. Porque naquele setor tinha pessoas com 9 anos, com 10 anos de empresa. Eu, com 6 meses, não ia conseguir ter aquela equipe. Sim. Porque eu não fui contratada para aquela vaga. Eu cresci ali dentro e a gestora me observou. Só que eu sabia que eu não ia. Então, eu acho que a maturidade de entender que você não... que eu queria o cargo, óbvio. Obviamente. Mas eu não queria bater de frente com as minhas colegas. Entendi. É ter a maturidade de esperar o momento certo, mas ao mesmo tempo ter o posicionamento de se orgulhar pelo resultado que trouxe a curto prazo, que teoricamente aquelas pessoas tinham que ter trazido. Exato. Exatamente. Então, assim, eu era muito nova, eu tinha 22 anos de idade. Certamente te empoderou, certamente te deu condições de Sim. você acreditar mais no seu potencial. Sim, exatamente. E aí, logo em seguida, né, com o salário que eu tinha no Socorro, já estava estabilizada dentro da empresa, eu comecei a fazer o meu curso de comissária. Então, Legal. eu saía a pé, né? Eu falei, é agora, eu tô aqui no centro, tô perto da escola. Do Socorro, eu ia a pé até a escola para poder aproveitar o meu vale transporte de volta do trabalho para voltar para casa à noite. Sim, né? sim. Então, era uma caminhada de mais ou menos 40 minutos, de onde eu estava até a escola. Haja chinela. Hã? Haja chinela. E na maioria das vezes, Scott, eu pegava o serviço 6 da manhã. Então, era 6 da manhã, de 6 às 4 ou de 6 às 6, né? Depende aí do setor que eu estava, se era plantão ou se era o horário administrativo, variava. E aí eu ficava de 6 da manhã até meia-noite, meia-noite e meia, que era a hora que eu chegava em casa depois do curso. Entendi. Né? E aí era muito bacana que durante esse curso, aonde eu descia no ponto de ônibus perto da minha casa, era escuro. Então eu dependia da minha mãe e do meu irmão para me buscar no ponto de ônibus. Quantas vezes... Te acompanhar por Quantas vezes... Exatamente. Quantas vezes chovendo, frio, tava lá minha mãe e meu irmão com o cobertor nas costas, com sombrinha, me esperando chegar no ponto de ônibus. Então eu tinha que... Olha a importância que, por mais que não tenha uma ajuda financeira, teve a ajuda do cuidado, do carinho. Olha que essa moçada tem aí também, muitas vezes, facilidade, Sim. que o pai e a mãe levam na porta da escola, busca de carro, e dão desculpa que não pode ir para a aula. Então, se a gente parar para pensar, muita gente teve muitos desafios. A minha história também, você conhece, eu contei ela aqui já, né? Sim. Não dá para contar tudo, obviamente, mas isso mostra o quanto que a gente tem que ter persistência. Foi um período de 4 meses do teu curso. Sim. E aí, né, agradeço demais meu irmão Carlinhos, que fez isso para mim. Às vezes era o Serginho também, meu irmão, e a minha mãe. Eram os 3 que marcou muito nessa minha trajetória. Sim. E eu escutei muito. Quantos anos nessa época? Eu estava com 22. 22, beleza. 22. E eu escutei muito, né, de familiares, assim, você está perdendo tempo, você está ganhando dinheiro, você está jogando dinheiro fora. Em vez de ajudar em casa, a mamãe com a despesa da casa, você está gastando dinheiro com
com que não vai dar nada. Escutei tudo isso, Scott. Mentes, Você não tem... mentes pequenas e mentes, na verdade, não é medíocres, é mentes daquela geração, mentes daquele. Mente Você pobre, não tem não é que a inglês. pessoa é pobre de dinheiro, é mente pobre. Você não tem inglês fluente, enfim. Aí eu só pensava, se a Cândida conseguiu, eu também consigo. Molde, molde, molde. Isso vinha na minha cabeça. Eu escutava aquilo aqui, saía aqui, ó. A Cândida conseguiu, a Cândida conseguiu. E aí, eu comecei então a fazer o curso. Scott, juro pra você, eu era uma das que mais estudava, Scott. Das que Imagina, mais estudava. imagina. E na época era banca do DAC. Era todo, Era de papel aí. era papel, era prova, todas as escolas juntas, no mesmo local ali no aeroporto da Pampulha. Scott, eu era a que mais estudava. Não passei na banca do DAC. Olha isso, eu também não passei no bloco 4, depois eu refiz o bloco 4. Chorei horrores, Scott, chorei horrores, quis desistir. Aí vem aquela ladainha, né? Viu, tá vendo? Isso não é pra você, tá? Enfim, mas hoje eu entendo por que eu não passei. E aí, voltei para a escola, para pegar as matérias que eu tinha mais dificuldade. E aí, o comandante falou que DAC era 4 provas por ano. A gente não podia perder aquela data, né? Se perder, tinha que esperar 4 meses. Exatamente. Aí eu peguei e voltei para a escola para fazer aquelas matérias que eu tinha um pouquinho mais dificuldade. E nessa volta, a professora de primeiros socorros foi comemorar o Dia do Aviador aqui em Belo Horizonte, numa boate aqui em Belo Horizonte. Um amigo meu me chamou para ir, o Anderson, que hoje voa na Gol. Então, da nossa turma, só nós dois seguimos o caminho. Olha isso. Eu e o Anderson. Isso é outra coisa legal deixar registrado aqui também. 10% se aproveita de uma turma inteira de comissário. 10%. Isso me mata. Isso me mata. Vamos lá. Aí, o que acontece? Só eu e o Anderson começamos a voar. E nessa boate, eu conheci o comandante Leandro. Ah, que quero paquerinha. Exatamente. Então, hoje eu entendo por que eu não passei do DAC. Porque eu precisava conhecer ele. Olha o universo conspirando. Exatamente, exatamente. Eu não tinha conhecido ele. Então, lá na boate, a gente se conheceu. Ele ainda estudante, né, para piloto. Comandante Leandro, pra quem não sabe, o comandante Leandro hoje é o esposo dela, tá? Mas na época era só um peguete, estudante. Era só um namorico. Estudante para prova teórica de PC. Então, conheci ali o Leandro e aí foi o divisor de águas. Porque ele acreditou muito em mim. E aí, esse incentivo dele foi essencial na minha vida, Scott. Porque ele me buscava no Socor. Ele me buscava no Socor, quando eu saía, às vezes, 3, 4 horas da tarde. E de lá a gente ia nas empresas aéreas levar currículo. Após a minha aprovação. Sim. E ele falava, você vai entrar e depois você vai me levar. Você vai entrar e depois você vai me levar. Até por conta da formação, para o pessoal entender, a formação do piloto é um pouco mais lenta do que a formação de um comissário, por isso, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, eu lembro dele falar isso para mim, você vai entrar primeiro e depois você vai me ajudar a entrar. E assim aconteceu, Scott. Ele me ajudou, né, a encaminhar os currículos na época. E a gente foi num velório. Olha que história mais engraçada que eu falo que a gente tem que ver as oportunidades aparecerem, né? Sim. Que podem aparecer em qualquer momento. Por isso que nós temos que ser bons seres humanos em todos os locais, porque você não sabe o que naquele meio ali tem para te ajudar. O que o universo encaixou naquela engrenagem da vida para te colocar a pessoa no lugar certo, na hora certa, independente do lugar mais inusitado, né? Então, o local que me abriu as portas, primeiramente, foi um velório. Olha que então, a gente... Olha que doido.
né? Eu e o Leandro procurando e mandando emprego, a Cândida encaminhando os meus currículos. Só que nesse tempo, Que Scott, ano entre era isso, 2000, Deia? Que ano era isso? hã? Que ano era isso? 2002, 2003, né? Eu Tava a passei na crise, prova no eu final de lembro desse 2000. período. Já tava uma crise nessa época já. Sim. Então, eu passei na prova final de 2002, né? E fiquei, então, de 2003 até 2005, mandando o currículo e me aperfeiçoando o inglês. Porque eu não tinha o inglês fluente. Aliás, eu não tinha o inglês básico. Então, aí, eu voltei o meu olhar para quê? Para o inglês. E voltou a falação. Inglês para quê? Você não vai viajar para fora. Você está gastando dinheiro com coisa que não presta. Enfim, voltou a falação agora voltada para o inglês, né? Sim. Então, me dediquei ao inglês de 2003 até 2005. No velório do seu Antônio Leiloeiro, dono do Palácio Leilões, eu conheci uma outra pessoa. Aliás, eu vi no velório, né, alguém com uma camisa assim, Total Linhas Aéreas. Nunca tinha, morando aqui em Belo Horizonte, nunca tinha ouvido falar de Total Linhas Aéreas, Scott. E pessoal, Sim. nunca, Sim. nunca. E aí eu fiquei namorando aquele homem, o Leandro, do meu lado, né? Eu fiquei olhando para ele e falando, meu Deus, como é que eu vou chegar nesse homem, né? E eu não queria saber o que ele era, se ele era porteiro, se ele era gerente, se ele era. Não me interessava a patente dele. Eu queria a porta, né? Sim. E aí, de repente, chega minha irmã Fabiola e vai lá e dá um abraço no Magela. Falei, pronto, conheço. Já virou meu amigo de infância, Sim. Sua irmã né? conhecia ele. Olha que louco isso. A minha irmã conhecia ele. Porque ele era da família do seu Antônio, ele frequentava a casa do seu Antônio, a minha irmã frequentava mais lá na época do que eu. E aí se conheciam dentro da família do seu Antônio. E Que aí eu louco. cheguei, Fabiola me apresentou ele, e aí a gente começou então a trabalhar para ele me colocar dentro da Total. Resumindo, ele, né, se colocou à disposição para me ajudar, uma gracinha de pessoa, Magela, Geraldo Magela, que delícia lembrar dele. E aí ele me chamava, Scott, para todos os encontros que tinha na Total, em algum espaço público, restaurante, boate. Ia comemorar aniversário de uma comissária, eu era convidada do Magela para ir. E aí ia eu e o Leandro. Detalhe, sem dinheiro para participar das rodadas das mesas, né? A gente nunca sentava nas mesas, a gente sempre ficava por ali, batendo papo, mas sentar na mesa e participar da rodada de tira-gosto de cerveja, jamais. Só corujando ali em volta. Só igual mosca de padaria ali, né? Isso. E aí a gente tomava uma Schweppes, alguma bebida, e ficava com ela a noite inteira. E aí, era muito engraçado, né, É muito Leandro? louco isso, cara. É legal É, porque o Leandro tá aí, eu sei que o comandante Leandro tá aí do seu lado. E tá é muito aqui. legal reviver. E ele vai contar a história dele lá no finalzinho do mês também. Vai ser muito É. legal. Então o propósito era para nós dois, né? Tanto para mim Sim, quanto para ele. sim, E sim. aí a gente fazia esse network até que realmente a gente descobriu, né, que o superintendente da Total era amigo de Fabi, de um tio do Léo. Olha Aí isso. pronto. Aí pronto. Se eu tinha um contato, agora eu tenho dois. E aí, quando eu levei o meu currículo, né, que a tia do Léo entrou em contato com o Matoso, que é uma pessoa que eu devo tudo que eu tenho na minha vida, é o Matoso, a Magela e a Ângela, né? Que foram as três pessoas que acreditaram em nós. Legal. Quando o Leandro entrou em contato com o tio dele hoje está fora do mercado por um acidente, né? Então é a tia dele que intermediou esse contato. A tia dele ligou para o Matoso, falou que eu ia levar o currículo, e eu levei meu currículo, e aí. Conectando, né? Foi conectando. Exatamente. Aí ele não perguntou por mim, ele quis saber do tio Zug. Né? Ah, você é sobrinha do Zug, farará, como é que ele tá? E como é que tá a Grácia? E falando de todo mundo, pará.
Não, beleza, vou entregar seu currículo para a Ângela e espero numa próxima seleção você participar. E aí escreveu no currículo, né? Sobrinha do Zug. Pronto. Numa próxima seleção, eu participei. Aí estudei demais da conta, Scott. Estudei demais, me dediquei mais ainda ao inglês, porque eu não queria entrar só por indicação, sabe, Scott? Claro, claro. A indicação, as pessoas têm que entender que a indicação não é errada. Que a gente, olha que louco. Deixa eu fazer um parênteses agora, estamos com 25 minutos de live. Você não conhecia ninguém na aviação. Você começou a correr atrás. Você mentalizou e projetou. O universo conectou de alguma forma. Não foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro. Em algum momento, a indicação chamou. Ok, mas agora é contigo, bicho. Então, agora é comigo. Um monte de gente reclamando. Ai, eu não conheço ninguém na aviação. A primeira pessoa que você conhece na aviação é o dono da tua escola. São teus professores. Agora, se você não faz network, cacete, aí fica difícil. Fica difícil. Estamos com 26 minutos. Aí você passou na seleção da Total. E aí passei na seleção. Lembro direitinho, né, de um piloto que estava lá comigo. E ele fiz o inglês junto com ele, junto com os pilotos. E entrei. Pronto, Scott. Quando eu entrei, foi de 2002 a 2005. Essa busca, né? E nunca desisti. Nunca. Então foram 3 anos. E aí, Scott, eu simplesmente abri mão de tudo quanto é estudo da aviação. Eu não tinha essa consciência. Quando eu cheguei no treinamento, que eu vi que era treinamento, prova, treinamento, prova, treinamento, prova, eu endoidei. Porque foram 3 anos sem estudar nada da aviação. Eu não sabia que eu ia rever o curso inteiro em 45 dias, Scott. Imagina. E muita gente. E hoje a gente trabalha com essa consciência e tem gente que ainda chega lá e passa por isso ainda. Eu não fui preparada para isso, eu fui preparada para fazer uma prova. Sim. Né? Sim. E quem me fez passar nessa prova, hoje eu tenho consciência que foi o Leandro estudando comigo. Sim, estudou junto, parceiro. Sim. E aí, a minha sorte foi que a gente recebe a escala de treinamento e eu sabia o que eu ia estudar no dia seguinte. O Leandro me buscava no treinamento, ia para casa comigo e a matéria do dia seguinte, a gente estudava ela antes. Para você chegar com uma consciência mais ampliada. Para poder fazer uma prova. Legal. Aí, beleza, passei nas provas teóricas, tudo bonitinho. E quando eu descobri o tal do cheque ANAC? Oh, meu Deus. Terror de todo mundo, que naquela época ninguém falava o que era isso. Ninguém falava o que era isso. Hoje tem vídeo do tio Scott, tio André, tio Sacha, tudo facinho para eles. Que a André liberou essa bandeira, né? E aí, Scott, eu fiquei doida. Eu fiquei doida com o cheque ANAC, parará. Estudei demais e passei no cheque ANAC. E aí comecei a voar na Total Linhas Aéreas. Estou perguntando isso para todo mundo. Me conta como foi a emoção de botar o uniforme pela primeira vez e o avião decolar. Me conta. Scott, assim, eu lembro do meu primeiro dia de voo, né? Foi com a Cristina, uma comissária fantástica, voa até hoje na Azul. Ela parece uma índia, linda. Foi com ela. Eu vou com ela esses tempos, eu sei quem é. Foi com ela o meu primeiro voo. Olha que loucura, Scott. Ipatinga, 25 minutos de calço a calço. Servindo uísque, vinho tinto, vinho branco, água tônica, água com gás. 5 minutos mais maravilhosos da sua vida. Foram, mas eu não sabia onde pôr a mão, né? Eu não sabia, assim, a Cris, coitada, não tinha muito o que me ajudar. E aí, eu comi rapidinho ali dentro do avião, né? Tentando fazer o meu voo. Foi, se não me engano, 3 bate-volta em Ipatinga. E eu lembro muito que eu senti muito mal. Eu comi a bordo. Quando eu desci do avião, assim, suando frio, o voo acabou, suando frio, nervosa. O Leandro foi me buscar com a van do pai dele. O Romeu tinha uma van, uma Ducato. O Léo foi me buscar com ela. E eu falei assim, espera que eu tô passando mal. Scott, eu passei muito mal depois do voo. Muito do primeiro meu voo. Eu vomitei até.
Tanto é que eu nunca mais comi sanduíche da Total. Eu não conseguia comer. Ficou Nunca mais, gravado. Ficou nunca mais gravado. eu consegui comer. E o Leandro ria. Ah, para, a comissária passando mal depois do voo. Nossa, foi péssimo, foi péssimo. Mas enfim, Tá bom, vida seguia, que né? segue. Aí você voou na total quantos anos? Eu voei na Total 3 anos e meio. Foi de 2005 até 2008, Tá. quando a Trip comprou. Chegou a ser promovida na total alguma coisa ou continuou como Não, auxiliar? Porque a empresa era pequenininha, né? não fui promovida, não. Na Total, a gente trabalhava com líder de hierarquia, né? Ah, o mais antigo Então, assumia. então eu fui líder algumas vezes com as turmas abaixo de mim. Legal. Mas com Você não 8 meses. tinha, até essa época você ainda não tinha ido começar a dar aula em escola, ainda não, né? Não, fui, menino. Com 8 meses de experiência, eu fui chamada para dar aula numa escola aqui Que legal. de Belo Horizonte. Que legal. Então, Numa e eu outra nunca, escola, não na que você formou, numa outra, né? Que estava nascendo. numa outra escola. Fui Isso. chamada para dar aula numa outra escola. E com 8 meses de experiência, que eu acho que não é nada, né? Eu comecei a dar aula, Scott, de um avião que eu nunca voei na vida, nem de passageiro. Que era o Boeing. Era o Boeing. Sim, Eu tinha, eu tinha experiência de ATR, de sim, Boeing não. sim. E aí peguei essa empreitada, liguei pro meu primo que voava na Gol na época, e falei, Luiz Fernando, me ensina a voar o Boeing. Sim, sim. E aí, Scott, foi muito engraçado. As primeiras turmas, tadinhas, sofreram porque era lendo o manual e explicando, lendo o manual e explicando. Sim, 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 sim. E dei aula, então, até 2010. Então, de 2005 até 2010, Que eu dei matérias que você aula. dava aula, Déia? Que matérias? Eu dava aula de emergência e segurança, regulamentação, CRM e, às vezes, quando precisava, aspectos. Legal, legal, legal. E aí, Bacana. Aí a Trip comprou a total, entendeu? Né? a Trip comprou a Total, né? E aí todo mundo conhece, grande parte do grupo de comissários da Total não permaneceu na Total, na Na Trip. E Trip. eu fui uma delas, Sim. né? E eu fui uma delas. Naquela E época na tinha uma época, gestão muito complicada da Trip, muito complicada. muito complicada mesmo. E eu sou bocuda, né? Eu sou da linha de frente, eu bato de frente, eu questiono. Eu não sou uma comissária que cria montim, não sou Carneirinho. comissária. Hã? Carneirinho, né? Carneirinho. É, mas eu sou questionadora e eu defendo muito aquilo que eu acredito, Sim. né? Defendo muito, então eu amava muito a Total, muito. Então, quando eu vi as minhas colegas sendo judiadas, a Ângela, eu comprei a briga mesmo, enfim. E me orgulho disso também, porque foi com essa saída da Trip, que me deixou muito triste na época. Liguei para o Matoso falou comigo assim: aqui, você começa a voar amanhã, se você quiser, lá em Manaus. Vai vocês dois para Manaus, você e o Leandro vai para Manaus e você começa a voar lá. Aí eu pus o pé no chão e falei: não, agora é a hora do meu marido crescer, né? Sim. Que aí, só fazendo um adendo aí. 2005 eu entrei, comecei a voar. Com 8 meses de total, eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu. E aí era só eu e ela. Depois disso, em 2005, eu e Leandro, nós fomos morar juntos, porque eu era sozinha e ele não queria me deixar sozinho depois disso, a gente foi morar junto. Então, quando eu saí, eu pensei nele, eu falei, agora é o momento dele. Né? A empresa veio já trazendo jato, já trazendo Embraer, Sim. então eu voltei o meu olhar profissional para ele. Eu não Sim. posso tirar ele daqui, ir com ele para Manaus, sem perspectiva de crescimento na empresa lá em Manaus, Sim. né? Que depois a gente sabe E, que acabou não dando certo, né? A história contou que nem não deu certo, né? Ainda bem que você tomou a decisão sensata.
Vamos lá, Dé, estamos com Exatamente. 35 minutos, temos mais 10 pela frente. Vamos lá. Ai, Jesus. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, saí da trip, então, e estava só dando aula. Mas dando aula esses anos todos e me questionando muito com a didática de aula, né? E o Leandro falava assim, monta uma escola para você, monta uma escola para você. Eu falava, como montar uma escola para mim, meu filho? Não sei nem como é que começa a montar uma escola. E aí, nesse meio tempo aí, eu, às vezes, indignada com o que eu estava dando de mim dentro de sala de aula, hoje, naquela época, já com alguma experiência, né, para poder mudar algumas coisas no quesito de treinamento de comissário em curso, Sim. eu fui convidada para ser sócia numa escola que começou a nascer em Patinga, não deu certo, a gente trouxe ela para Contagem na época, e aí nasceu a Voar, lá em Isso foi de Contagem. 2009 para 2010, né? A escola foi homologada em janeiro de 2010. Então, ela começou a nascer em 2009. Sim, sim, sim. Eu já estava desempregada, Tá. né? E aí nasceu a Voar, com 3 meses dela funcionando. A primeira turma, Scott, 12 alunos, eu terminei ela com 4. Eu sei que é isso. Desses 4 alunos, só um na época tirou CMA e só um concluiu o curso, que é o Douglas. Eu lembro do meu primeiro CMA, do meu primeiro aluno, né? Que legal. E eu ainda falo com ele até hoje. E aí, a escola nasceu. Com 3 meses de escola aberta, eu assumi a escola sozinha, eu e o Leandro. E com 3 anos de escola, quase 3 anos, a gente escutando, só tem em Contagem, só tem em Contagem, a gente trouxe a escola para Belo Horizonte. E aí, lá em Belo Horizonte, né, aqui em Belo Horizonte, foi Divisor de o águas. divisor Foi de aí, foi águas. nessa época que a nossa história se cruza, né? Porque Foi, através do dono da escola de Patinga, o seu Rubinho, né? Tenho muito carinho por aham, ele, que ele me contratou para ir lá. A primeira vez que eu fui era mais ou menos isso, lá em Patinga, que eu fui a primeira vez de ATR também, né? E sim. fui de trip, e depois, olha o Sacha aí. E depois ele me indicou você. Falou assim, ó, tem uma escola nova lá em Belo Horizonte, tem a Andréia, ela quer falar com você, não sei o que tal, e a gente tem 10 anos que a gente se conhece, né, Dé? 10 anos. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Fui para BH, e aí em BH, graças a Deus, a gente só foi evoluindo, 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 e até chegar no ponto, né, de 2017. Aí lá em BH, não, ainda em Contagem, Tem contato, você ainda foi da com, web ainda, hein? Vamos lá, você tem mais ainda em 500 minutos. Contagem, eu fiz um processo seletivo na web, ainda com meu sócio, tá? Eu fiz um processo na web e não passei, Scott. E aí entendo por que eu não passei também. Webjet, vamos lá. Webjet Linhas Aéreas, uma empresa que nasceu e morreu. Outra querida, outra que deixou saudades demais da conta. E aí o que aconteceu? Ainda em sociedade, eu fiz o processo na web e não passei. Voltei para a escola e tudo mais. 6 meses depois, a web me chamou de novo. Eu já não estava mais com sócio. Aí, 6 meses depois, eu passei na web. Então, eu entendi que Deus falou assim: Por não, minha que que filha, não era para passar naquela hora? Que era para alavancar a escola. era para alavancar a escola, era para eu, de alguma forma, gerenciar o que estava acontecendo ali e tomar a escola, né? E assumir a escola só para mim. Se eu tivesse ido voar, talvez a escola hoje não seria só minha e do Leandro. Sim, sim, sim. Entende? Então, o que aconteceu foi para que a escola realmente fosse só nossa. E aí, o que aconteceu? Comecei a voar na web, a web nos deixava usar os aviões para fazer treinamento prático. E aí, quando eu perdi a web, né, que a web Fechou fechou, 2011, 12, 2012, isso. 2012. E aí, quando a gente perdeu a web, que era onde eu usava o avião dela para fazer o treinamento prático, que era treinamento igual de companhia aérea, Scott, eu chegava Igualzinho. 10 da noite e saía 3, 4 da manhã com os alunos de dentro. Imagina, imagina. Sabe, eu tenho fotos para provar isso. O Leandro fazendo externa, eu fazendo a parte interna, era perfeito. Quando eu me vi sem isso, eu falei, pronto, e agora? E aí foi aonde começou a nascer em mim o meu mockup.
Então, chegou o Luciano me apresentando as peças do mocap que a gente tem hoje. Eu fui até a cidade, Porto Porto Alegre. Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre, Mocap, para quem não sabe, é um avião, né, estático, dentro de mas uma não é um avião de sala. verdade, são as peças de verdade montadas numa sala de aula. Exatamente. Aí eu fui até Porto Alegre com o Leandro olhar essas peças. As peças estavam todas empoeiradas num galpão. Inicialmente E era para o... comprar, inicialmente eu lembro que você me falou que era para comprar só uma meia dúzia e trouxe o avião inteiro. Exatamente. E aí eu trouxe tudo que estava lá. Cheguei na escola e falei com o meu financeiro assim, que é o meu amigo Marlon, né? Que é uma outra história que veio para agregar na minha vida e na vida da Voar, que é o Marlon. Gente boníssima. Que hoje ela é do tamanho que é graças ao trabalho financeiro do Marlon, né? A administração financeira dele. Eu cheguei lá e falei com ele assim, Marlon, compramos as peças. Aonde eu vou enfiar, eu não sei, mas se vira. E aí, eu falei com o Luciano, assim, saindo de Porto Alegre, isso era fevereiro de 2017. Eu falei com ele assim, Luciano, setembro nós estaremos iniciando a montagem desse mocap. Vou procurar a nova sala para a gente montar isso. E aí, Scott, fiquei de fevereiro correndo atrás, né, de um local para poder montar essas peças. Vamos 15 entender a dias. lógica, só para eles entenderem. A Escola Voar, hoje, ela é dentro de um prédio comercial, em plena Avenida Afonso Pena, ali no centro de Belo Horizonte. Eles têm um apartamento, como se fosse era um apartamento residencial que virou Era, escola. E aí isso. não cabia mocap lá dentro. Ou era sala de aula, ou era mocap. O que Não era o aconteceu? mocap. Vamos lá. E aí, 15 dias depois que eu comprei essas peças, na frente da Voar morava uma senhorinha de 85 anos cuidando de uma de 96. Quem cuidava de quem ali eu não sabia, né? E aí, a dona Hilda, a de 96, faleceu nesse intervalo de 15 dias, depois que a gente voltou de Porto Alegre. E um amigo da dona Hilda me ligou, ele chama Alexandre, me oferecendo o apartamento da frente Ou da seja, ficaria Voar. frente a frente. Ia juntar as duas coisas, virar uma coisa só. Eu ia pegar o andar. E aí eu peguei esse contato, fui no Marlon, ele que é o meu negociador, eu não sou negociadora. O Marlon começou a fazer a negociação para poder alugar o apartamento da frente. E aí deu certo, pessoal. E aí a gente alugou o apartamento da frente. Scott, e pessoal, o que é mais interessante nisso tudo, Scott, as peças chegaram de... não, aí foi a novela de Porto Alegre. Porque nenhuma carreta queria trazer as peças porque não tinha nota fiscal. Sim, sim, sim. Peças eram sucata de aviões, né? Só uma empresa. Eu liguei para todas. Eu peguei o telefone, a lista de transportadoras, liguei para todas. E aí só uma se propôs a trazer como sucata, né? Então o Luciano não podia limpar as peças, não podia nada. Trazer como sucata, trouxe as peças como sucata. E o mais interessante, pessoal, lá em fevereiro eu falei com o Luciano assim, setembro a gente começa a montar esse mocap. Scott, a carreta chegou aqui em Belo Horizonte dia 1º de setembro de Isso aí, na 2017. verdade, tem um nome, né? A lei da atração. Você joga para o universo, você projeta, todo o sistema vai se organizando para dar certo. Ganha, vamos lá. Scott, Tem mais dia 3 minutos na live, 5 minutos na live vai cair. Vamos lá. Dia 2 de setembro, a gente descarregou o caminhão e dia 27 de outubro de 2017, nós inauguramos um único mocap de Belo Horizonte. Eu vi, eu Então, tava aí, eu vi tudo montado, remontado em cima da coisa, aquela toda quebrada. Teve um curso do Scott aí nesse miolo aí, nesse tempo aí. E aí eu estava tudo fui na quebrado. inauguração também. Pessoal, quem for de Belo Horizonte, independente se é aluno ou não da Voar, passa lá para visitar, é fantástico. Tem treinamentos extracurriculares lá também, dentro desse mocap, fantástico.
que foi mais um dos seus grandes filhos que você colocou no mundo aí, Sim. além de todos os outros que você já ajudou a formar. E aí, Scott, eu não posso deixar de falar. A equipe da Voar é fantástica. O universo não foi só uma escola, não. O universo me deu uma equipe sensacional. Os meus instrutores, eles não são cíclicos, eles são fixos há anos comigo. Há anos. Então, eu só tenho que agradecer a todo mundo aí, a todo o universo. Diretora de escola, hoje você é diretora de escola, comissária, porque a gente nunca deixa de ser comissário. Exatamente. Psicologia, já está em qual ano de psicologia já? 5º período de psicologia. 5º período, falta metade, daqui a pouco já está acabando, né? Sim. Que mensagem que você gostaria de deixar para essa galera, depois que ouviram toda essa história de persistência, de batalha, de vitória? Eu sou um cara que acompanho você há 10 anos, vejo todas as suas evoluções. Que mensagem que você deixa para eles, Dé? A mensagem que eu deixo é que acreditem no potencial de vocês. Acreditem que vocês são capazes. Ninguém nesse mundo é capaz de fazer para vocês o que vocês têm que fazer para vocês mesmos. Então, foco... Encontrem a sua Cândida, né? Encontrem a sua Cândida. Exatamente. Encontrem a sua Cândida. Foco e faça o que tiver que ser feito. Desculpa não leva a gente a lugar nenhum. Não ponha a culpa no mundo. Se você quiser sair do caminho, é por conta própria. Eu não quis correr atrás, eu não busquei, eu não estudei. Entende? Exatamente. Mas se é o que vocês querem fazer, faça o que tem que ser feito. Eu tenho uma coisa, Scott, que é o seguinte: milho de pipoca sempre será pipoca se não passar pelo fogo. Exatamente. E dentro do fogo, além do fogo, ele tem que ter o óleo e o sal para ficar gostoso. Sim. Então, não sejam pipoca a vida inteira. Não sejam milho de pipoca a vida inteira. Passem pelo fogo. Exatamente isso. Passem pelo fogo. Né? E entendam o seguinte, eu gosto muito dessa metáfora, que a pipoca, algumas, mesmo no fogo, não estoura. Não estoura. Vira o piruazinho que depois a gente joga fora, né? Pro resto da vida. E é esse piruá que às vezes querem atrapalhar a pipoca que quer ser pipoca. Com certeza. Galera, amanhã temos outra live maravilhosa com meu parceiro, meu amigo Maurício. Ele vai contar a história dele, de chegar a voar também. Vai ser bem legal. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Você tem mais uma lá no final do mês comigo com outro tema. A gente vai combinar direitinho. Comandante Leandro, daqui a pouco tá chegando a sua, viu? Vou arrancar o couro de você aqui. Vai contar toda a sua história. Obrigado por todo mundo. Olha aí, meu amigo da Tio Live. Treinamento de socorros, meu amigo Vitor, Sasha esteve por aqui também, todas as pessoas maravilhosas estiveram por aqui, um grande beijo. Depois dessa live vai pro YouTube, ok? Vai ficar gravado lá e eternalizado. Daqui a 10 anos, André, a gente vai fazer outra. A gente vai falar, lembra aquela live, aquela série de lives que a gente fez? Que delícia! Tudo isso. Que satisfação estar aqui. Pessoal, beijo. Tamo junto, sempre. Deus abençoe todos vocês aí. Amém. Logo, logo a gente está desengaiolado. Eu vou tomar um café na sua casa e comer um pão de queijo. Já quero. Era muito legal, né? Que a gente sempre ficava com medo de não dar aluno, né? Eu falava, na pior das hipóteses, eu vou comer um pão de queijo, né? Exatamente. Chegava lá no sábado, sala lotada, graças a Deus. Sala lotada. Aqui, Scott, só reforçando, sim, se o pessoal ainda quiser participar do grupos de estudo para o Cheque ANAC, ainda tem vaga, tá? Eu estou montando grupos de 20 em 20 para eu não sofrer. Legal. Tá? Então manda um direct na página da Voar, né? Exatamente. Legal. Tá? Para eu ainda colocar no grupo. Já começamos os estudos ontem. Legal, parabéns. Bons estudos. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo para todos. Bom final de semana.